Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. O tema que nós abordaremos hoje é retorno venoso. Só que como é um tema um pouquinho mais extenso, então eu dividi em dois vídeos, então esse é o primeiro vídeo, é a parte 1 do assunto. Para quem não me conhece, sou a Clarice Costa, sou médica intensivista, apaixonada por medicina intensiva, titulada pela AMIB com larga experiência em medicina intensiva, além de outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. É importante frisar que não é o objetivo desse canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Então, antes da gente falar sobre retorno venoso, vamos revisar alguns conceitos do sistema cardiovascular. Primeiro conceito é débito cardíaco. Lembrando que débito cardíaco é volume sistólico, que é o volume ejetado pelo ventrículo, e vezes frequência cardíaca. Então, volume sistólico vezes frequência cardíaca. O volume sistólico, então, a função do ventrículo esquerdo é ejetar sangue através de um circuito de alta pressão para garantir a distribuição de sangue em um sistema resistivo. Então, o sistema arterial é um sistema de alta pressão e resistivo. E a cada contração do coração, há o esvaziamento do ventrículo direito, ou seja, o ventrículo direito ejeta sangue dentro do tronco da artéria pulmonar. Esse é o volume sistólico do ventrículo direito. À medida que esvazia o ventrículo direito, isso facilita o esvaziamento do átrio direito e permitindo que a pressão de recolhimento elástico das veias e vênulas drenem sangue de volta para o átrio direito. Quanto mais eficiente for a contratilidade miocárdica, menor será a pressão no átrio direito. O sistema venoso, então, é diferente do sistema arterial. O sistema arterial é um sistema resistivo de alta pressão. O sistema venoso é um sistema de capacitância e alta complacência. A complacência venosa é aproximadamente 40 vezes maior que a do sistema arterial. E em um adulto rígido, o sistema venoso representa em torno de 70% do volume total de sangue. E desse volume de sangue venoso total, 70% está no leito esplâncnico. Entendendo as diferenças básicas entre sistema venoso e arterial, vamos falar agora de retorno venoso. Essa figura esquemática aqui do sistema circulatório como um todo mostra o ventrículo esquerdo rejeta sangue para a aorta, que aí leva esse sangue para toda a circulação sistêmica. A nível dos tecidos tem a troca gasosa, e aí o sangue, pobre em oxigênio rico em gás carbônico, retorna para o coração através do sistema venoso. Só que para que esse sangue se mova no sistema venoso e retorne para o coração, é necessário um gradiente de pressão. E esse gradiente se estabelece entre a pressão média de enchimento sistêmico e a pressão do átrio direito. E o que é essa pressão média de enchimento sistêmico? É a pressão que move o sangue para o átrio direito. Ela resulta do recolhimento elástico das paredes das veias e é determinada pelo volume das vênulas de alta complacência e das pequenas veias. No adulto normal, ela fica em torno de 2 a 10 milímetros de mercúrio, mas varia de acordo com as circunstâncias clínicas, volemia e tônus vasomotor. Se você não entendeu ainda sobre a pressão média de enchimento sistêmico, não se desespere. Seguiremos no vídeo, você vai entender. Então, o retorno venoso, então, acontece diretamente proporcional a esse gradiente. Então, quanto maior for a pressão média de enchimento sistêmico e quanto menor for a pressão no átrio direito, maior será esse gradiente, facilitando o retorno venoso. E ele é inversamente proporcional à resistência ao retorno venoso. A resistência ao retorno venoso, ela é determinada pelo diâmetro da veia e está sob controle do sistema simpático. Então, quanto maior o diâmetro da veia, menor é a resistência ao retorno venoso. Agora vamos entender melhor o que é essa pressão média de enchimento sistêmico. Eu gosto muito dessa figura, foi publicada na Critical Care em 2022, que mostra aqui um esquema do sistema circulatório como um todo, aqui de vermelho o sistema arterial e aqui de azul o sistema venoso. Dois conceitos importantes para a gente entender a pressão média de enchimento sistêmico. Primeiro é o unstressed volume, é o volume de sangue que fica represado no sistema venoso, que não distende a parede dos vasos e que não gera uma energia para que haja uma pressão para retornar o sangue. É o sangue que fica ali como um reservatório para manter o sistema venoso aberto.
Isso representa 70% do volume de sangue venoso. E o stressed volume é aquele volume que nós manipulamos, inclusive, à beira-leito, e que distende a parede das veias elásticas e promove a energia potencial que vai gerar fluxo através da pressão média de enchimento sistêmico. Então, quando nós aumentamos esse stress volume, nós aumentamos a pressão média de enchimento sistêmico. E com isso aumentamos o gradiente e promovemos o retorno venoso. Fatores que modificam a pressão média de enchimento sistêmico, o volume de sangue no reservatório, que aumenta com a administração de fluidos, que é o stress volume, e a capacitância do sistema venoso, que está sob controle do tônus adrenérgico. Esses conceitos eles são muito importantes para a gente raciocinar à beira-leito. Então, quando a gente administra volume para um paciente fluido responsivo, o que vai acontecer? O aumento do stressed volume vai aumentar a pressão média de enchimento sistêmico, aumentar o gradiente, não vai interferir na resistência ao retorno venoso e com isso vai haver um retorno venoso maior para o átrio direito. Com isso, se gera uma pré-carga maior e no paciente fluido responsivo vai se transformar num aumento do volume sistólico, que gira em torno de 10 a 15% de aumento, para considerar o paciente fluido responsivo. Então, esse stressed volume nós podemos manipular de várias maneiras à beira-leito, será o assunto do próximo vídeo, mas aqui uma das coisas que a gente faz muito, uma das condutas que a gente toma muito à beira-leito é administrar volume na tentativa de se aumentar a pré-carga e que o paciente responda aumentando o volume sistólico. Quando a gente gera um volume sistólico maior, isso significa um aumento da DO2. Vamos seguir, então. Então, a gente pensa, nossa, o segredo, então, para aumentar o retorno venoso é esse gradiente aqui. Então, quanto maior a pressão média de enchimento sistêmico e menor a pressão do átrio direito, maior será o retorno venoso. É verdade até um limite. Então, o corpo dá um limite para essa queda na pressão do átrio direito. Por quê? Quando a pressão no átrio direito cai, gera aquele recolhimento elástico das veias, tá? Só que se ela cair indefinidamente e o corpo não impor um limite, o que vai acontecer é uma queda importante na pressão intramural, que será sobrepujada pela pressão extramural e as veias vão colabar. E óbvio que o corpo não vai permitir isso, colabamento do sistema venoso. Então, o que acontece é um limite, que é a flow limitation, ou vascular waterfall, em que há uma limitação ao retorno venoso. Ele entra em platô, mesmo que a pressão do átrio direito caia mais ainda, fique muito negativa. Então, vai chegar um momento em que o retorno venoso vai entrar em platô e você não consegue mais aumentar esse retorno venoso por uma proteção mesmo, tá? Uma coisa importante aqui nesse outro gráfico é mostrando que quanto maior o gradiente, maior o retorno venoso. Aqui a pressão média de enchimento sistêmico está representada por PES. Um outro conceito importante é o conceito de fluido-responsividade. Essa é a curva de Frank-Starling, em que mostra a relação de interdependência entre pré-carga e volume sistólico, ou seja, quando o ventrículo trabalha numa relação de interdependência de pré-carga, quando nós aumentamos a pré-carga desse paciente, haverá um aumento significativo do volume sistólico, e aí o paciente é considerado fluido responsivo. Esse aumento significativo gira em torno de 10 a 15%, de acordo com a fonte da literatura que você está lendo. Mas um aumento de 10 a 15%, maior que 15%, é considerado um aumento significativo no volume sistólico. Então, no ventrículo que não trabalha com essa relação de interdependência, não adianta você aumentar a pré-carga, que não vai gerar um aumento significativo de volume sistólico. E pode gerar, inclusive, efeitos deletérios para o paciente, como edema pulmonar, por exemplo. Então, no paciente que é fluido responsivo, o débito cardíaco se adapta às variações do retorno venoso. Então, quando a gente administra volume, nós manipulamos aquele stressed volume,
que nós vimos no slide anterior. Isso gera um aumento da pressão média de enchimento sistêmico, um aumento do gradiente entre pressão média de enchimento sistêmico e pressão do átrio direito, sem interferir na resistência ao retorno venoso. Isso gera um aumento do retorno venoso, que vai se transformar no aumento de pré-carga e no paciente fluido responsivo vai gerar um aumento significativo do volume sistólico. Então, mensagens que são importantes para se guardar. O sistema venoso é um sistema de capacitância e alta complacência. O retorno venoso exerce um papel importante na fisiologia cardiovascular. Quanto mais eficiente for a contratilidade miocárdica, menor será a pressão no átrio direito. A queda da pressão de átrio direito facilita o retorno venoso até um valor crítico quando o retorno venoso entra em platô, que é a flow limitation. E essas variáveis hemodinâmicas principais, que são pressão de átrio direito, pressão média e enchimento sistêmico e resistência ao retorno venoso, são os determinantes do retorno venoso. Então, pessoal, aqui nós concluímos o primeiro vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e nós nos encontraremos no próximo vídeo, que será a parte 2 de retorno venoso. Obrigada.